Vamos ler em 1 Samuel 28, onde está escrito: E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos, a peleja para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: Sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: Assim saberás o que fará o teu servo. E disse Aquis a Davi: Por isso te terei por guarda da minha pessoa para sempre. E Samuel já estava morto. E todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. E ajuntaram-se os filisteus e vieram e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: Buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: Eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas. E foi ele com 2 homens. E de noite chegaram à mulher. E disse: Peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: Eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazeres morrer? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: A quem te farei subir? E disse ele: Faz-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo: Por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: Não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: Vejo deuses que sobem da terra. Ela era pagã, então ela disse deuses. E ele lhe disse: Como é a sua figura? E disse ela: Vem subindo o homem ancião, e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com seu rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul, tá vendo? Olha quem falou aqui. Samuel falou. Amém. Samuel disse a Saul: Por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim. E não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faça saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: Por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse. E o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e o tem dado ao teu próximo, a Davi. Como tu não destes ouvido à voz do Senhor e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Tá vendo então? Saul foi salvo, não é mesmo? É o que a Bíblia diz, não podemos descrer da Bíblia. Samuel falou: Amanhã tu estarás comigo. E teus filhos estareis comigo. E o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Amém.
E imediatamente Saul caiu estendido por terra e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. E não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Então veio a mulher a Saul e vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: Eis que a tua criada deu ouvido à tua voz e pus a minha vida na minha mão. E pôs a minha vida na minha mão, e ouvi as palavras que disseste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva. E porei um bocado de pão diante de ti, e come, para que tenhas forças para que pôres a caminho. Porém ele o recusou e disse: Não comerei. Porém os seus criados e a mulher o constrangeram, e deu ouvidos à sua voz. E levantou-se do chão e se sentou sobre uma cama. Tinha a mulher em casa um bezerro cevado, e se apresentou e o matou, e tomou farinha e amassou, e cozeu em bolos ázimos, e os trouxe diante de Saul e de seus criados, e comeram depois, levantaram-se e partiram naquela mesma noite. Amém. Irmão Nilton, faz a oração, por favor. Amém. Pai Santo, Deus Santo, estamos graças, Senhor, por esse tempo que nos permitido, Senhor, que chegarmos, Senhor, na tua casa, Senhor, para falarmos contigo, Senhor, ouvirmos a tua voz, ó Pai Santo. Estamos agradecidos, Senhor, rogamos que tu continue estando, sendo, Senhor, com cada membro da tua igreja eleita, na onde se encontra, cada um deles, ó Pai, nesta hora, Senhor. Agora, Senhor, vem nos dar, Senhor, mais da tua palavra, Senhor, saciar nossas almas, Senhor. Com a tua voz, Senhor, que tu me tem enviado nesses últimos dias, Senhor, através do teu mensageiro, Senhor, nosso profeta, nosso amado irmão William Meron Brana, Pai. Agora, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Podemos nos assentar? Quem falou com o rei Isaú aqui? O rei Saul aqui. Foi Samuel ou foi um demônio? Um demônio. Amém. Em lugar algum que fala que foi um demônio. Você vê aqui o escritor falando que foi Samuel. E a Bíblia é inspirada. A Bíblia você tem que crer, né, no que está aqui na palavra de Deus. Mas os evangélicos estão completamente fora, né? Fora do que a palavra diz. Eles falam que se for Samuel seria uma contradição na Bíblia. Mas não existe contradição alguma. Amém. Na verdade, o que acontece é que Deus proibiu falar com os mortos. Se Deus proibiu é porque tem como falar com os mortos. E naquele tempo tinha como falar até com os salvos, se você percebeu, porque Saul era um profeta, era um homem salvo. Amém. Então naquele tempo lá, os médiuns, né, os verdadeiros, que realmente, né, tem essa coisa neles, esse poder do inimigo, de Satanás, eles realmente tinham essa capacidade de falar até com os salvos, né? E aqui em Deuteronômio 18, 9, está proibido por Deus falar com os mortos, com os espíritos mortos. Deuteronômio 18, versículo 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque essas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores
e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Né? Então nós vemos aqui que é um pecado, né? Uma abominação falar com os mortos. A tal ponto que no dia seguinte Saul morreu. E não somente aqui, mas tem vários versículos, né? Onde Deus proíbe o contato com os mortos. Levítico 19, 31. 20, versículo 6, 7, 20, 27. Né? Então, são muitos versículos onde Deus proíbe falar com os mortos. E Paulo, quando veio, Paulo nos falou. Ainda que eu, meu irmão, que nós mesmos, né? Ou ainda que um anjo venha e vos ensine um outro evangelho que nós não temos ensinado, que seja anátema. Né? Que seja anátema. Então, né, se Deus proibiu, se um pai proíbe seu filho de fazer algo, é porque tem como fazer aquele algo. Se o pai proíbe o filho, eu te proíbo de fumar, é porque tem como o filho fumar. Filho, eu te proíbo, né, de beber bebida alcoólica. É porque tem como ele beber bebida alcoólica. Senão Deus não ia proibir algo que não tivesse como fazer aquilo. Se Deus proibiu falar com os mortos, é porque tem como falar com os mortos. Só que hoje já não dá mais para falar com os salvos. Né? Com os salvos. A turma fala que o Mombrano é um falso profeta. Né? Mas quem que é falso aqui? Né? Quem é que está falando na Bíblia? Não só aqui, mas em toda a Escritura. Né? Quando o Mombrano ensinou que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, você vai lá em Atos Apóstolos 2,38, Atos 8, versículo 12, 16, Atos 10, Amém. Atos 19, né? Só tem batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. É por isso que eles odeiam o William Branham, né? Porque o William Branham veio contra os dogmas deles. Onde você viu na Bíblia um batismo feito em nome de Pai, Filho e Espírito Santo? Não existe. Os apóstolos batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É igual eu sou pai, sou esposo, sou filho. Mas não só isso não é meu nome, são meus títulos. Eu tenho um nome. E Deus também tem um nome. O Pai, Filho, Espírito Santo tem um nome. Pai não é nome, é um título. Filho não é nome, é um título. Espírito Santo não é um nome, é o que ele é um Espírito Santo. Então o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Amém. Né? E quando uma mulher vem e fala, né? A mulher não pode pregar e ensinar. Mas quem falou isso não foi Mombrana. É a Bíblia. Paulo falou, eu proíbo que as mulheres ensinem e usem autoridade sobre seu marido. Né? 1 Timóteo 9, 1 Timóteo 2, versículo 9, 1 Coríntios 14, 34, 35. Amém. Né? Então, é que o Mombrana veio com a palavra. Esse povo não quer a palavra. Eles acham que a palavra é uma coisa que tanto faz, né? O diabo leva esse povo a pensar assim. Se estiver errado, eu creio nisso, eu não vou me perder. Porque o que salva é Jesus, não é isto. Como se pudesse separar Jesus da palavra. Sendo que a palavra fala lá em Apocalipse 21, se alguém aumentar uma coisa da palavra, tirar alguma coisa, ele será condenado naquele dia. Por quê? Porque a Bíblia diz em João 1, versículo 1, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou no nosso meio. Então Jesus é a palavra, não tem como você crer em Jesus, aceitar Jesus, e não crer na palavra dele, e falar que isso aqui é demônio. Né? Está bem claro aqui que era Samuel. Né? E como nós sabemos que era Samuel? É porque tudo que falou aqui, a profecia de Samuel, se cumpriu perfeitamente. Né? Saul morreu no outro dia. Né? E tudo que você lê, que você percebe que era realmente Samuel. Né? Mas como que isso era possível? Aqui na mensagem Demonologia, no parágrafo 109, o Mombrana nos fala, né? Ali você vê que Saul tentou falar com Deus através de profeta. O profeta não falou nada.
Ele tentou falar com sonhos, e Deus não falou com ele em sonhos. E ele estava morrendo de medo, porque os inimigos estavam vindo ali sobre ele. Então ele tentou falar com Deus através do Urim e Tumim também, mas a luz não brilhava, Deus não falou com ele de maneira nenhuma. Então chegamos aqui no parágrafo Demonologia 109, no estado religioso. O primeiro é demonologia no estado físico, depois no estado religioso, e a terceira mensagem foi no espíritos sedutores, né? Demonologia. 109 nos fala, então ele foi ao Urim e Tumim e disse, ó Deus, tentei com os profetas, tentei com os sonhos, agora ajuda-me, tu ajudar-me-ás, desligou, nenhuma luz acendeu, nem um pouco, agora no parágrafo 109. Então ele recorreu a uma feiticeira baixa, degradada, e foi a ela e entrou rastejando e disfarçando-se. E essa feiticeira vai chamar o espírito de Samuel. Agora sei o que você está pensando. Muitos disseram, esse não foi Samuel. Mas a Bíblia diz que foi Samuel. Amém. E foi Samuel. É engraçado como se capta isso, não é? Mas esse foi Samuel, a Bíblia diz que foi. E aquela feiticeira podia chamá-lo, e ela chamou Samuel, e Samuel estava no outro lugar, mas estava consciente do que se passava, e ainda se encontrava com seu manto de profeta sobre si. Por isso, irmão, quando você morrer, você não estará morto, você estará vivendo em algum lugar, num outro lugar, né? Então, isso está também onde está, né? Como que era possível falar aqui com Saulo naquele tempo? Vamos agora entrar nesse assunto. Isso está em Lucas 16, né? Lucas 16 nos mostra que naqueles dias o paraíso e o Hades ficavam próximos. Lucas 16, versículo 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Então você vê aqui que não era uma parábola, porque em parábola Jesus nunca falava o nome das pessoas. Então aqui foi um fato real que realmente aconteceu ali. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham e lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos. A palavra inferno quer dizer Hades, né? E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse porém Abraão, filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, rogo depois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Os mortos ressuscite. Lá tem a lei e os profetas. A lei é Moisés, né? A Moisés. Já tem a lei e os profetas. Tem Moisés e os profetas. Então você vê aqui que estavam próximos, a um ponto que eles podiam conversar ali, né? Era separado por um abismo apenas. Mas quando Cristo morreu, ele transportou o paraíso. Né? Ele foi primeiro ao inferno.
Né? Quando Cristo morreu, ele foi primeiro ao inferno, como está em Pedro. Né? Vamos ler Pedro, 1 Pedro 3. Né? 1 Pedro 3 está escrito. 1 Pedro 3, vamos ver aqui. 1 Pedro 3. 1 Pedro 3, 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade e na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes contra a longanimidade de Deus, esperavam nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Então Jesus foi lá e pregou para as almas em prisões, né? Mostrando que, o profeta Noé falou que eu vinha, Enoque falou que eu vinha, os profetas falaram que eu vinha, e eu estou aqui. Não que ele estava dando outra oportunidade de salvação para eles, não. Porque em Hebreus 9 fala que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não existe reencarnação. Essa coisa de reencarnação é pura mentira. Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. O juízo. Então, não há outra oportunidade para a pessoa, a não ser uma apenas, que é essa vida aqui. Nós vivemos aqui 30, 40, 50, 60, 80 anos. Cada dia é oportunidade para nós. Essa coisa de reencarnação não existe na Bíblia Sagrada. Você nunca viu na Bíblia Sagrada esse tipo de coisa. Pessoas falando com morte, isso não existe na palavra de Deus. Amém. A não ser nesse caso aqui, que Saul foi desobediente a Deus para falar com a pessoa morta. Né? E recebeu o seu castigo por causa disso. Então Jesus foi ao inferno, depois foi ao paraíso, como está em Mateus. Em Mateus, né? Em Mateus 27, 50. Mateus 27, 50. Onde está escrito? Mateus 27, 50. Jesus, porém, lhe disse: amigo, melhor aqui. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou de dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiram foram ressuscitados. E saíram dos sepulcros, depois da ressurreição dele, depois da ressurreição de Jesus, Jesus foi lá e chamou eles: vamos sair daqui. Entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então eles viram ali naquele dia Abraão, Sara ali, e eles foram, né? Então levou eles, como está em Efésios também, né? Efésios 4 está falando que Jesus levou o cativo e o cativeiro. Efésios capítulo 4, versículo 8, onde está escrito: por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isso ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra, né? Ele foi ao inferno ali, por causa do nosso meu pecado, teu pecado, né? Então, quando ele morreu, ele levou o paraíso, né, para muito alto. Hoje já não é mais possível falar com os santos. Mas com os perdidos, sim, né? Com os perdidos. Só que isso é pecado, isso é condenação. Todos que entrarem nesse mundo de falar com os mortos, perecerão. Hebreus 2,14 nos fala: e visto
como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então o diabo tinha esse império, né? Ele controlava isso por causa do sangue dos animais. Mas quando Cristo morreu, ele subiu acima de tudo e pegou a chave da morte e do inferno. Hoje está nas mãos dele, como está em Apocalipse 1, 17, 18. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tem a chave da morte e do inferno. A morte e do inferno. Aqui na demonologia, no parágrafo 145, uma banda fala: agora, essa feiticeira Endor, ela chamou o espírito de Samuel, e Saul falou com Samuel: agora, talvez você queira saber como se poderia fazer isso. Isso não se pode fazer hoje, não, Senhor, porque o sangue de touros e bodes estava apenas esperando a hora do cumprimento, quando alguém morria naqueles dias. Pregadores, apoiem-me se acham que isto é certo. Quando alguém morria sob expiação de um animal, e sua alma ia para o paraíso, e ali ficava até que o dia da redenção, e a sua alma estava ali. Deixe-me fazer uma ilustração, né? Aí o Mombrana entra em outro assunto aqui, mas vamos aqui para frente, no parágrafo 198, o Mombrana nos fala: agora hoje ele não pode penetrar nesse estado e tirar um justo desse estado. Ele não poderia fazer isso, porque homens justos não estão lá onde costumavam estar, no paraíso. Não, Senhor, o paraíso foi aniquilado quando o sangue de Jesus o tomou. Olha aqui, que coisa. Se eu conseguisse pensar como que Jesus, quando ele morreu, ele foi e pregou para as almas que estavam em prisão. Ele morreu como pecador, não conhecendo o pecado. Todavia, nosso pecado estava sobre ele. E Deus, por seus pecados, enviou para o inferno. A Bíblia diz que ele foi e pregou ao inferno, porque estava sob sangue de animais. Então é por isso que ele ficava ali naquele lugar, né? Por isso que ele teve que subir, né? Essa mulher teve que subir, porque estava no lugar baixo. Mas depois o paraíso foi elevado acima. Também no parágrafo 204, Mombrana fala: agora, vocês grandes amigos católicos que creem na intercessão de santos, se você conversa com um santo em sua igreja, esse homem é um pecador, está no inferno, ou esperando a lei pelo seu juízo. E se foi santo, está na glória de Deus, e não pode voltar. Amém. Isso mesmo, posso provar isso. O sangue de touros não tirava pecados, mas o sangue de Jesus divorciou os pecados. O sangue de Cristo tirou os pecados. É por isso que vamos para a ceia hoje, irmãos, sabendo que o sangue de Cristo tirou os pecados. É só confessar os pecados, né? Amém. Posso ver Jesus subir lá onde o paraíso está, o velho Abraão, Isaac e Jacó, e os muros, e Jesus bateu na porta, e Samuel e o resto lá, né? Então Jesus ressuscitou todos eles, tirou dali e levou o paraíso acima. Então hoje, você está falando com algum morto, o morto está no inferno. Está no inferno. Vamos então fazer oração para ir para a ceia do Senhor. Amém, Senhor. Senhor Deus, abençoe essa mensagem que foi pregada, Pai. Sim, ó Pai. Sim, revela aos corações das pessoas. E nos abençoe na ceia nesta noite, Deus. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Deus abençoe.